Olá pessoal, eu me chamo André e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre reações químicas, mais especificadamente falando, reações de combustão. Eu preparei uma introdução, uma definição breve sobre o que é uma reação de combustão, tá? Que é uma reação química promovida pela interação entre combustível e comburente, gerando liberação de energia em forma de calor, que a gente pode visualizar essa liberação de energia como sendo a formação de chamas, de fogo, tá bom? Para que a gente entenda um pouco mais sobre o que é preciso para que aconteça uma reação de combustão, a gente precisa ter em mente que existem três fatores principais que são necessários para que ela aconteça. São três componentes: combustível, comburente e fonte de ignição. O combustível nada mais é que o componente que vai gerar a energia que vai ser liberada. Eu gosto de chamar ele de aquilo que queima, porque é o cara que numa reação de combustão proporciona a energia a ser liberada por meio da sua queima, propriamente dita, tá? O comburente, ele é o cara que reage quimicamente com o combustível, promovendo a liberação da energia que foi gerada propriamente dita pelo combustível. Mas para que o combustível gere essa energia, para que o comburente auxilie na liberação dessa energia, lembrando que o comburente, na maioria das vezes, é o gás oxigênio, gás atmosférico, que é uma mistura de gases, né? É preciso que tenha uma fonte de ignição, conhecida também como energia de ativação. É uma energia mínima necessária que deve ser promovida para que essa reação ocorra. Ela que vai dar o start nessa reação, por assim dizer. Preparei um exemplo, essa é uma boca de fogão, então vamos lá, você vai fazer comida. Você vai girar lá aquela manivela, esqueci o nome daquilo, para apertar aquele botãozinho que faz aquele barulho, que eu não vou imitar porque eu não estou afim de passar vergonha. Mas ok, girou, apertou, o fogo apareceu. O que aconteceu? Quando você girou, saiu um gás do fogão, certo? Que inclusive, se você deixar aberto, deixar, né, virada a alavanca, você vai sentir o cheiro desse gás. Na hora que você apertou, apareceu uma faísquinha e o fogo aconteceu. O fogo apareceu, certo? Então, o que aconteceu? A partir do momento que o gás saiu, ele entrou em contato com o gás atmosférico, o ar da nossa atmosfera, o mesmo que a gente respira, tá? E eles começaram a interagir entre si. Só que para que aquela reação de combustão ocorra, para que o fogo apareça, é preciso que uma energia seja proporcionada para aquele sistema de forma que aumente a interação entre o gás de cozinha e o gás atmosférico, fazendo assim com que a reação ocorra e que o fogo apareça, ou seja, a energia seja liberada em forma de calor. Então a gente pode dizer que quem está queimando? O gás de cozinha, certo? Então o gás de cozinha é quem? É aquilo que queima, é o nosso combustível, é ele que está gerando a energia que vai ser liberada. O gás atmosférico, que interage com o gás de cozinha, é o nosso comburente, tá ligado? É o cara que reage quimicamente com o nosso combustível. E aquela faísca é chamada de faísca elétrica, que é gerada pelo que eles chamam de vela de ignição. Essa faísca elétrica traz a energia inicial para que essa reação ocorra. Então, essa faísca elétrica é a nossa fonte de ignição, tá? Eu fiz um experimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Não façam isso em casa, tá legal? Mas para a gente praticar um pouco, para a gente saber, aprender a diferenciar esses componentes um do outro, tá bom? Pessoal, para a gente aprender a diferenciar esses componentes, vamos primeiro interpretar esse experimento, tá legal? O que eu fiz? Eu peguei uma pedra de carbeto de cálcio, uma rocha, né, de carbeto de cálcio, água e acendedor. Joguei água naquela rocha, formou uma pastinha, começou a borbulhar, eu cheguei com o acendedor, acionei e o fogo apareceu.
E é por isso, pessoal, que nesse caso é muito mais fácil a gente achar quem é a nossa fonte de ignição. Porque assim, o que eu precisei fazer para que o fogo aparecesse no fogão? Eu apertei o botão e a faísca acendeu, certo? E agora, o que eu precisei fazer para que o fogo aparecesse nesse experimento? Eu cheguei com o acendedor e acionei ele, certo? Eu proporcionei energia com a minha fonte de ignição inicial, que é o nosso acendedor, ok? Eu já falei para vocês que o nosso comburente geralmente é o gás oxigênio ou uma mistura de gases, como o gás atmosférico. E nenhum deles está aí. Então vamos pular o comburente e vamos procurar o nosso combustível. É o carbeto de cálcio? Eu vou dizer por que eu acho que não é. Porque se é o carbeto de cálcio, por que eu precisava da água, pessoal? Não faz sentido, né? Se fosse só o carbeto de cálcio, era só chegar com o acendedor e acendeu. Mas não é assim. Então não é o carbeto de cálcio. É a água. Vamos lembrar do que eu falei lá no começo. O combustível é aquele cara que queima, certo? Alguém aqui já tentou botar fogo na água? Se você nunca tentou, pausa esse vídeo agora e tenta. Aí depois você volta com o resultado. Tentou? Bom, se não tentou também, eu acho que a resposta é meio óbvia. Então, se não é nem o carbeto de cálcio, nem a água, é outro. Mas qual? Para a gente responder essa pergunta, eu trouxe aqui duas reações que são as reações envolvidas nesse experimento. Na primeira reação, a gente tem grifado em vermelho o carbureto, ou carbeto de cálcio, e a água, que é o H2O. No momento que eu joguei esses dois, formou uma pasta branca e que começou a borbulhar. Aquela pasta é o nosso hidróxido de cálcio. E, pessoal, entendam uma coisa: se está borbulhando é porque está liberando algum gás. Agora, qual gás que está liberando? É esse cara aí do lado, o C2H2. O C2H2 é conhecido como gás etino ou gás etileno, um nome mais bonitinho para ele, né? E uma característica que esse gás tem, gente, é que esse gás ele é extremamente inflamável, assim como o gás de cozinha, assim como a gasolina, assim como aquele líquido que tem no isqueiro. Ou seja, se ele é extremamente inflamável, ele pega fogo com facilidade. Ele estava ali no sistema sendo liberado. Eu cheguei com a minha fonte de ignição, que é o acendedor, e acionei. Gerou fogo. Eu estou queimando quem, pessoal? Eu não estou queimando o gás etileno. Se eu estou queimando o gás etileno, ele é o nosso combustível, correto? É ele que está produzindo a energia que está sendo liberada pela nossa reação de combustão. Se a nossa fonte de ignição é o acendedor, se o nosso combustível é o etileno, quem é o nosso comburente? Pode ser o oxigênio contido no gás atmosférico, certo? Então, a gente acabou de descobrir quem é a nossa fonte de ignição, quem é o nosso comburente, quem é o nosso combustível. Essa reação de baixo, pessoal, é uma representação de uma reação de combustão. Vocês podem pesquisar mais aulas, vocês podem pesquisar no Google e vocês vão ver que a reação de combustão não é sempre assim, exatamente assim, mas geralmente ela envolve oxigênio, que é o nosso comburente, liberação de dióxido de carbono e liberação de água. Quando ela está assim, a gente pode chamar de reação completa, de combustão completa, mas isso é coisa para a gente ver em outra aula. Agora a gente está entendendo sobre reação de combustão, como elas funcionam e aprendendo a diferenciar. É por isso que eu fiz essa conclusãozinha, para que vocês entendam que o gás acetileno, que é o nosso gás etileno, que é o nosso gás etino, é o combustível, que o nosso gás oxigênio é o comburente, como vocês viram na reação, e o acendedor é a nossa fonte de ignição. Espero que vocês tenham entendido como funciona uma reação de combustão, como se diferencia um combustível, um comburente e uma fonte de ignição. Obrigado, até a próxima.